Oi gente, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Feneuti e esse é o Feliz com a Vida. O vídeo de hoje é sobre um tema que faz um tempo que eu quero trazer aqui para o canal, mas ele me gera um pouco de ansiedade. Aliás, só de falar sobre isso eu já tô ficando um pouco ansiosa. Adivinha o que é? Ansiedade. Pois é, gente, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. E essa semana, por causa de um acontecimento na minha vida, eu fiquei muito reflexiva em relação a isso e achei que era um ótimo momento para trazer o assunto para o canal. No dia 17 de agosto, fez 5 anos que eu deixei o Brasil. E essa foi uma das decisões mais difíceis, mais transformadoras, mas que também trouxe mais ansiedade para minha vida. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria mostrar para vocês que, em alguns momentos, a ansiedade foi extremamente positiva para mim. Quem assistiu o meu vídeo sobre como eu realizo todos os meus sonhos, aliás, se você ainda não assistiu, pode assistir ele aqui, viu que eu sou uma pessoa que tem muito foco, que eu sou muito determinada quando eu quero realizar alguma coisa na minha vida. E a ansiedade me ajudou muito em todos esses momentos. Eu sempre usei isso como uma catapulta para me impulsionar a conquistar aquilo que eu queria. Então, na verdade, quando eu queria muito alguma coisa, aquelas borboletas que a gente fica no estômago sempre me inspiraram muito, me motivaram a conseguir aquilo que eu queria. Então eu sempre vi a ansiedade como algo bom, como algo positivo. E eu vou confessar que nessa época eu nem entendia como é que a ansiedade podia ser uma coisa ruim para algumas pessoas, porque era ela que fazia com que eu me preparasse para todas essas situações. A ansiedade deu seu primeiro indício negativo mais ou menos quando eu tinha 30 anos. Até então eu sempre tive muita noção do que eu queria. Sabe aquela tradicional pergunta, o que você espera da sua vida daqui 5 anos? Eu tinha a resposta na ponta da língua. Desde os 15 anos eu sabia exatamente onde eu queria estar nos próximos 5 anos. E eu sempre consegui chegar lá. E aos 30, mais uma vez, eu estava exatamente onde eu queria estar. Eu tinha o cargo que eu queria, eu ganhava o salário que eu queria, o carro que eu sempre sonhei, eu tinha a vida que eu sempre quis. Só que eu não tinha a menor ideia do que eu queria para os próximos 5 anos. A sensação que eu tinha era que a partir daquele momento, tudo podia acontecer. Eu podia estar casada em 5 anos. Eu podia talvez ter um filho daqui 5 anos. E principalmente eu, que tinha a minha identidade quase toda voltada para a minha carreira, percebi que daqui 5 anos eu não queria ser minha chefe. E aquilo começou a me gerar o que eu chamo de uma ansiedade negativa. Eu olhava para as minhas possibilidades de futuro e não me enxergava em quase nenhuma delas. Eu não sabia se eu queria estar casada, eu não sabia se eu queria ter filho e não sabia se aquela profissão que eu batalhei tanto para chegar no topo era a profissão que eu queria continuar para o resto da minha vida. Mais ou menos na mesma época, eu conheci meu atual marido, que é escritor, tinha uma rotina de trabalho flexível que permitia com que ele vivesse como nômade. E numa das passagens dele pelo Brasil foi quando a gente se conheceu. Eu fiquei absolutamente encantada pelo estilo de vida e achei que pudesse ser uma alternativa para eu pensar, para talvez mudar de carreira, começar alguma coisa nova. Foi então que eu transformei isso na minha nova meta. Eu queria viajar pelo mundo, viver como nômade digital e trabalhar como freelancer. E como sempre, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para conquistar essa meta. Só que dessa vez, diferentemente de outros momentos na minha vida, eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer a partir do momento que eu tomasse essa decisão. Eu foquei toda a minha energia em fazer isso acontecer. Eu juntei o dinheiro que era preciso, eu conversei com as pessoas que eu precisava conversar para conseguir esses trabalhos como freelancer, eu comprei a passagem, eu planejei o primeiro mês que era na Tailândia. E num primeiro momento eu achei isso até que excitante, não saber muito sobre o meu futuro. O que eu não imaginava é que isso ia gerar a pior crise de ansiedade que eu já tive na minha vida. No meu primeiro dia na Tailândia, eu tive certeza que eu tinha tomado uma decisão errada. No dia que eu cheguei na Tailândia, eu fui dominada por um sentimento que eu nunca tinha sentido antes. Era uma mistura de medo, preocupação, incerteza e desespero que começou a me paralisar. Eu pensava nos meus próximos meses e eu não conseguia enxergar nada. Eu não conseguia ficar animada com a incerteza de não saber para onde eu ia. Eu não conseguia achar legal o fato de eu não saber quais eram os próximos lugares que eu ia morar. E eu passei a me sentir extremamente culpada por não estar feliz. Como assim eu tô aqui realizando meu sonho, fazendo aquilo que muita gente quer fazer na vida e eu não tô feliz? Só o que eu sinto é desespero, medo. Medo de não conseguir trabalho, do meu dinheiro acabar, de eu não me dar bem viajando com esse cara que até então eu só tinha namorado, eu nunca tinha convivido com ele. Medo de não me adaptar num novo país,
de ter que falar inglês o dia inteiro. Eu não conseguia enxergar nada positivo nessa viagem. Só o que eu sentia era medo. Um medo constante de que tudo ia dar errado e de que eu tinha feito a maior burrada da minha vida. Por vários meses eu tentei ignorar esse medo. Eu falava, não, eu não tô me sentindo assim. Eu tô feliz, eu tô na Tailândia, no Vietnã, seja lá onde eu estivesse na época, e eu tentava me forçar a gostar daquilo que eu tava fazendo, a ser feliz. E isso, gente, foi um dos meus maiores erros. Porque não dá pra gente se forçar a sentir algo que a gente não sente. Quando as pessoas viam as minhas fotos no Instagram e falavam, nossa, você tá vivendo a vida dos sonhos, eu pensava, meu amigo, você não tem ideia do que eu tô passando. E ao mesmo tempo, quando eu tentava me abrir pras pessoas e falava como eu tava me sentindo, muita gente olhava pra mim e falava, quisera eu que o meu problema fosse estar ansiosa enquanto eu estou viajando pelo mundo, não é mesmo? E, gente, eu acho que esse é um dos maiores problemas das pessoas que enfrentam a ansiedade. Muitas vezes as pessoas não levam a sério o seu problema porque ele não parece ser um problema aos olhos dos outros. Mas só a gente sabe o que se passa aqui dentro. E é por isso que é tão importante a gente não julgar os problemas do outro, não diminuir o sofrimento do outro, porque a gente não sabe o que aquela pessoa está sentindo. Os 2 anos e meio que eu vivi como nômade foram os mais difíceis da minha vida. Eu passei a ter uma insônia crônica, eu não dormia várias noites seguidas. Eu estava constantemente exausta e por estar sempre exausta, eu não conseguia me concentrar em nada, o que fazia com que eu procrastinasse tudo. Eu tinha 1000 ideias de projetos e coisas que eu queria fazer e eu não conseguia começar nada. Quando eu comecei, que foi o caso do blog Feliz com a Vida, eu não tinha força nem energia para continuar, para levar aquilo a sério. E eu me auto-sabotava, porque eu não queria admitir para mim mesma que o problema era a minha ansiedade. Eu achava que era falta de tempo, que era porque eu tinha que entregar os meus trabalhos como freelancer, ou que talvez aquilo não era para mim, porque não era o que ia me trazer dinheiro, então eu precisava focar naquelas coisas que me trariam uma renda. Mas a grande verdade que só hoje eu consigo enxergar é que eu estava dominada pelo medo. Eu só entendi o quão séria era a minha situação num dia que eu tive um ataque de pânico. Eu estava em Dubai e eu precisava fazer as minhas malas para voltar para o Brasil para passar o Natal de 2014. Eu comecei a chorar descontroladamente, eu não conseguia respirar e só de imaginar eu tendo que fazer mais uma vez uma mala indo para mais um aeroporto me fazia querer gritar e não sair do lugar. Eu voltei para o Brasil e naquele momento eu tive certeza que eu não queria mais ser nômade. Aquilo não era para mim, não estava me fazendo bem e eu não queria continuar. Só que naquele momento, deixar de ser nômade também não era uma decisão simples. Eu teria que decidir se eu voltaria para o Brasil, se eu pediria meu emprego de volta, por exemplo, se eu realmente começaria um negócio, coisa que eu não tinha preparação emocional nenhuma para fazer, se eu mudaria definitivamente para outro país, já que meu namorado era americano. Eram muitas decisões para tomar e, mais uma vez, o medo começou a tomar conta de mim. Eu tinha medo de ter desperdiçado todo esse tempo da minha viagem e ter que voltar a fazer algo que eu não queria mais fazer, que era trabalhar com propaganda. Eu tinha medo de que, ao voltar para o Brasil, o meu relacionamento, que era muito importante para mim, acabasse. Eu tinha medo de ter gasto todo o meu dinheiro e todo esse tempo e perdido a oportunidade de talvez começado algo que eu gostava de fazer. Gente, era só medo, medo, medo. Eu não conseguia sentir nada que não fosse medo. Então eu, que sempre fui uma pessoa super focada, super decidida e determinada, me via sem conseguir tomar uma decisão na vida. E isso fazia com que eu me sentisse o pior ser humano do mundo. Porque eu falava, cadê aquela Fernanda super sacudida, que resolvia tudo? Talvez ela fosse uma fraude. Talvez ela nunca tenha existido. Eu comecei a esquecer quem eu era. E isso só foi me levando mais para baixo dessa espiral. Foi então que, depois de muitas conversas com o meu atual marido, que foi extremamente importante para mim nesse processo todo, foi muito compreensivo, eu acho que isso me ajudou demais, que a gente decidiu que se mudaria para Nova York, que é uma cidade que eu sempre amei, que também seria boa para ele profissionalmente. Assim que eu mudei para cá, eu achei que todos os meus problemas estariam solucionados, mas mais uma vez eu me enganei. Porque até então, na minha cabeça, o meu problema era a vida nômade, era a instabilidade. E uma vez que eu tivesse essa estabilidade de volta, eu conseguiria seguir com a minha vida como ela era antes.
Só que o que eu não contava é que a ansiedade já tinha me dominado de uma forma que eu não conseguia mais me livrar dela assim tão facilmente. E depois de mais um ano de frustrações, de luta contra a ansiedade, eu decidi que era hora de finalmente buscar ajuda profissional. E eu comecei a fazer terapia. E eu vou confessar uma coisa pra vocês, gente, que eu me envergonho hoje em dia. Mas por muito tempo eu achei que terapia era coisa de gente fraca, de gente que não conseguia resolver os próprios problemas sozinha. E eu não podia estar mais enganada. E foi esse pensamento totalmente equivocado que me fez ficar 4 anos sofrendo antes de buscar ajuda. E uma das coisas que eu quero muito que vocês entendam é que buscar ajuda profissional não é vergonha nenhuma. Na verdade, é um sinal de autoconhecimento. É você entender que naquele momento você chegou no seu limite e que agora você precisa de ajuda. Eu, num primeiro momento, não queria tomar remédio para ansiedade nem para dormir. E eu consegui resolver o meu problema sem a ajuda de medicação. Se a medicação vai te ajudar a ter uma vida mais saudável, mais produtiva, eu não vejo problema nenhum nisso. E eu vejo isso como qualquer outra medicação que você precise tomar para ter qualidade de vida, como é o meu caso, por exemplo, com os hormônios da tireoide. E a gente precisa definitivamente parar de associar o fato de que só porque é um medicamento para a saúde mental, talvez você não precisasse tomar. Sendo que o que vai determinar isso é um profissional que vai avaliar o seu caso e a sua necessidade. Infelizmente, eu entendo que terapia não é acessível para todo mundo, mas eu também sei que muita gente que teria acesso acaba não procurando terapia pelo mesmo motivo que eu não procurei por tanto tempo. E isso, gente, é uma bobagem. O quanto antes você começar a se conhecer, quanto antes você aprender a lidar com esse sentimento, melhor a sua vida vai ser. E para finalizar, eu acho muito importante a gente ter um propósito. E aqui eu não tô falando de pedir demissão do trabalho, fazer algo que você ama, não é nada disso. Propósito é algo que faça você ter energia para acordar todo dia. Seja um curso de algo que você quer muito fazer, seja um hobby que você adora fazer no final de semana, seja sim o seu trabalho, mas algo que te faça ter vontade de viver, de acordar todos os dias, de ser uma pessoa melhor. Eu tô falando de encontrar algo que vai fazer com que você sinta que você tá evoluindo como pessoa. Que todos os dias que você pratique aquilo, faça com que você sinta que você deu um passo à frente. Essa é a minha definição de propósito. Eu tenho certeza que se você procurar lá no fundo, você vai conseguir encontrar o seu, seja ele qual for. Eu acho importante compartilhar a minha experiência para mostrar para vocês que mesmo uma vida feliz não é feita só de alegrias. E que muitas vezes os momentos mais difíceis são aqueles mais transformadores que vão fazer a gente ser melhor. Se você gostou desse vídeo, eu também acho que você vai gostar desse aqui. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, ó. É só clicar aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!